Deus abençoe a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Quero cumprimentar todos os nossos amigos e amigas que estão fazendo parte do nosso grupo de estudo. E nessa oportunidade, o estudo sobre a carta de Paulo aos Gálatas. E hoje, com um pouquinho de tristeza no coração, nós estamos chegando ao último capítulo do livro de Gálatas, o 6º capítulo e também a conclusão do nosso estudo. E eu aprendi muito durante esses dias, para mim foi muito importante as revelações que o Espírito Santo nos trouxe e acredito que para todos aqueles que também acompanharam o nosso estudo com bastante atenção, com bastante sinceridade, eu acredito que o Espírito Santo deve ter trazido também grandes esclarecimentos através da palavra dele para você, para o seu coração. E que o resultado de tudo isso seja nós estarmos mais seguros, mais firmados no Evangelho, mais conscientes do que é fazer parte da nova aliança e não nos deixarmos levar por qualquer tipo de legalismo que tente trabalhar em nossa mente, tentando nos convencer de que nós precisamos fazer por merecer o reino dos céus, que nós precisamos fazer por merecer a salvação, que nós precisamos de obras para podermos nos justificar diante de Deus. Tudo isso está dentro do conceito de legalismo e não do evangelho da graça do Senhor Jesus. Inclusive, no capítulo de ontem, Paulo ele foi enfático nesses aspectos, dizendo, por exemplo, que se dentro da igreja da Galácia alguém se deixasse circuncidar, que era um princípio da lei, eu até preparei aqui, eu vou colocar até já, eu até preparei aqui uma pequena gravura que mostra, tá vendo? Você pode ver agora aqui no seu celular ou no seu computador, é uma cerimônia judaica em que um menino de 8 dias ele está sendo circuncidado, e isso sendo feito pelos próprios sacerdotes. Eles mesmos tinham essa atribuição de realizar essa cerimônia, a cerimônia da circuncisão. Então, isso acontecia no passado e acontece até hoje. Até hoje, até os dias de hoje, a circuncisão ainda é praticada. Eu estava agora há pouco até vendo uma ilustração de uma pessoa muito conhecida, um judeu muito conhecido, que é o Silvio Santos. Ele participando da celebração da cerimônia de circuncisão do neto dele. Ele estava lá, participando daquela cerimônia, ele que é judeu. Então, até hoje, os judeus, eles por não terem crido em Cristo, por não terem se convertido, eles se submetem às cerimônias judaicas. Isso em 2021. Não é? Agora, Paulo, há 2000 anos atrás, quando teve início então a nova aliança, ele deixou bem claro que se alguém se deixasse circuncidar, estaria separado de Cristo e havia caído da graça. Então Paulo ele falou fortemente sobre isso no capítulo 5, que qualquer pessoa que se deixar circuncidar está obrigada a guardar toda a lei, e ela se separou de Cristo, ela foi cortada de Cristo, se separou e caiu da graça. Então, amiga e amiga, Paulo foi bem claro com respeito a isso, a respeito da compreensão que nós precisamos ter da lei e vivermos pela graça do nosso Deus, porque é pela graça de Deus que nós somos salvos, é pela graça de Deus que nós somos aceitos, que os nossos pecados são perdoados, e ele conclui dizendo que o amor cumpre toda a lei, Quem ama a Deus sobre todas as coisas, e como ele dá ênfase aqui, aquele que ama o próximo cumpre toda a lei, porque quem ama o próximo não quer ver o mal do próximo, não quer prejudicar o próximo, seja ele quem for, E assim Paulo então concluiu o capítulo 5. No capítulo 6, que é o capítulo de hoje, nós vamos tratar de alguns assuntos. Eu quero ler aqui agora na minha folha,
né, na minha apostila, que você também deve ter recebido aí no seu WhatsApp, né, que foi enviado. Queria que você lesse comigo. Vamos acompanhar aqui o que diz o capítulo final da carta de Gálatas. Então, o resumo diz assim: Paulo conclui sua carta com uma série de exortações e conselhos. A responsabilidade dos crentes envolve compromisso uns com os outros e com aqueles que servem a Deus em tempo integral. Paulo lembra aos seus leitores que a opção que fizeram em satisfazer os desejos da carne ou do espírito terá impacto definitivo sobre o presente e sobre a eternidade. E esse é um ponto importante do capítulo 5 de Gálatas, né? Que ele falou sobre isso também, que nós temos que fazer uma escolha, ou viver pela graça ou viver pela lei. Essa escolha, ela vai ter um impacto direto na nossa vida no presente e também um impacto definitivo também na nossa vida na eternidade. Por isso que as escolhas são importantes, né? Compreender o evangelho da graça de Deus, procurando viver de acordo com os seus princípios, é vital para uma caminhada cristã que faça jus ao sacrifício de Jesus e ao amor do Deus Pai. Mas também uma segurança para não cairmos nas ciladas dos judaizantes, que são os da atualidade, que querem equivocadamente impor a prática do legalismo, sem que eles mesmos queiram ou possam praticá-las. As últimas palavras de Paulo, escritas a próprio punho, instigam os Gálatas a se manterem concentrados em Jesus e em seus ensinos. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão, falando aqui de religiosidade, são relevantes para a caminhada cristã, mas o ser nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os temas que nós vamos tratar aqui no capítulo 6 é, primeiro, o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. O que o homem semear, isso também ceifará. Paulo gloria-se na cruz de Cristo e a bênção final. Concluindo, então, o capítulo 6 da carta de Paulo aos Gálatas. Agora eu quero convidar você, então, para abrir a sua Bíblia, já no capítulo 6, a partir do primeiro versículo, porque nós vamos aqui agora meditar na palavra do nosso Deus. Tá bem? Gálatas, capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Eu quero primeiro pedir que você declinasse sua cabeça, que você, por gentileza, fechasse os olhos. Vamos apresentar a palavra a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, nós mais uma vez entramos na Tua presença, Te exaltamos e Te glorificamos pela oportunidade de estarmos aqui diante do Senhor e diante da Tua santa e bendita palavra. Pedimos, meu Pai, a iluminação do Teu Espírito, a orientação do Teu Espírito Santo para nos ensinar, para nos dirigir, para nos guiar, para conduzir, meu Deus, os nossos pensamentos e o nosso coração dentro da Tua vontade, para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para o estabelecimento da nossa fé no Evangelho. Meu Senhor, nos ajude na nossa caminhada. Fale conosco, porque entregamos aos Teus cuidados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam que assim seja. Amém e graças a Deus. Amém. Muito bem, vamos ler então aqui o capítulo 6, a partir do primeiro versículo. O texto sagrado diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido ou apanhado de surpresa ou em flagrante, na alguma falta, vós, que sois espirituais, corrige-o
com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Bom, o apóstolo Paulo ele diz aqui que se os irmãos, tá? Veja, Paulo está se dirigindo aos irmãos, não está se dirigindo ao pastor da igreja, nem ao obreiro da igreja, mas aos irmãos. Então isso fala da coletividade. E ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, ou for pego de surpresa em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Então veja, nós cristãos convivemos com outros cristãos, não é verdade? E se nós, por acaso, apanharmos um dos nossos irmãos na fé fazendo algo imoral, indecoroso, algo que não condiz com as atitudes de um cristão, de um filho de Deus, nós, com espírito de brandura, devemos chegar naquela pessoa e falar para ele assim: fulano, olha só, me desculpe a intromissão, mas como teu irmão na fé, eu me sinto na obrigação de falar com você. E por uma questão de consciência diante da palavra de Deus, por ser uma orientação do Evangelho, eu me sinto no dever de falar para você e dizer para você que esse seu comportamento, essa sua maneira de agir, essa sua maneira de falar, sabe, isso que você acabou de fazer não condiz com o procedimento de um cristão. Você precisa corrigir essa atitude sua. Você estava fazendo isso, falando isso, enfim, você fez algo, falou algo que não deveria ter feito. Então eu quero dizer para você que você deve cuidar disso. Isso não faz parte do comportamento, da conduta de um cristão nascido de Deus. Então veja, você não omitiu, você não foi omisso, você viu algo errado e você foi diretamente naquele irmão, você falou com ele com espírito de brandura, não foi lá com autoridade para chamar a atenção dele como se fosse alguma coisa superior a ele. Não, você foi lá como um irmão com espírito de brandura e chamou a atenção dele para aquilo que Deus espera dele como um cristão, né? Que Deus espera dele como um irmão. A atitude que ele tomou não é legal. Então, essa é a maneira correta que a Bíblia diz que nós precisamos proceder. Todos nós, não é só pastor, não é só obreiro. Você viu, você pegou alguém em flagrante, né? Você surpreendeu alguém fazendo alguma coisa ou se comportando de maneira inadequada, então você deve ir até aquela pessoa, né? Deve ir. E, de repente, se for um caso realmente grave, você pode até ir até o pastor da tua igreja para levar o caso para ele. Falar: ó, pastor, eu vi determinadas coisas, mas como eu entendi que era algo muito grave, então eu vim trazer para o Senhor, que é o líder da igreja, que é o anjo da igreja, para que alguma providência então seja tomada, para conversar com a pessoa e ver que se pode ajudá-la a ela não cometer mais esse erro. Então, veja, é um procedimento também correto. O apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer isso pessoalmente, tá? Pessoalmente. É um dever de cada um de nós. Em alguns casos, em casos mais extremos, a igreja precisa saber o que está acontecendo para que a igreja então possa se posicionar, né? E o apóstolo Paulo, aí ele termina dizendo assim, ó: e guarda-te. Guarda-te para que não sejas também tentado, né? Se nós nos damos ao direito e ao dever de ir até uma pessoa para corrigi-la, nós temos que também cuidar para nós amanhã não estar cometendo a mesma coisa, os mesmos atos que nos levou a repreender outra pessoa, né? Porque daí nós teríamos que repreender a nós mesmos. Então, eu preciso chamar a atenção, mas eu não posso incorrer no mesmo erro daquela pessoa, cair na mesma tentação que ela caiu, né? Então tem que haver muita franqueza também da nossa parte. Versículo 2 é importantíssimo agora. Olha só agora. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, né? Levai as cargas. A palavra no original para levar a carga é
boros. E essa palavra boros, ela traz a ideia daquele mensageiro que ele recebe uma correspondência, um pergaminho, uma carta endereçada ao rei. E ele então pega aquela carta, pega aquela mensagem, guarda com ele e ele vai caminhando até o palácio. Quando chega no palácio, ele fala assim, olha, eu trouxe uma mensagem para o rei, deixa eu ver a mensagem. Não, só o rei pode ver. Então ele guarda aquela mensagem, né? Ele guarda aquela mensagem, ele carrega com ele aquela responsabilidade com muito sigilo, até que chegue nas mãos do rei. Chegando diante do rei, então ele entrega a mensagem. Então, quando Paulo fala aqui, levai as cargas, ele está dizendo boros. E essa palavra boros, então, traz essa ideia, que está ligada ao versículo anterior. Então, se você surpreendeu alguém, né? Você pegou uma pessoa em flagrante, fazendo algo que ela não deveria fazer, então você deve chegar para ela e conversar com ela, né? Você deve, como Paulo falou, corrigir com espírito de brandura. Mas ao mesmo tempo que você faz isso, Paulo orienta que você deve carregar com você isso. Você não deve sair por aí falando para as pessoas, contando para as pessoas aquilo que a pessoa de repente se abriu com você ou que você tenha pego em flagrante, não é? Por quê? Porque nós temos que ser dignos de confiança. Um homem de Deus e uma mulher de Deus precisa ter discrição e precisa ter lealdade, não é? Por exemplo, na nossa igreja, na Igreja Graça e Verdade, nós prezamos muito por isso. Então, se uma pessoa, eu já até orientei os obreiros e as obreiras a esse respeito. Se uma pessoa da igreja, se um membro da igreja, se um irmão da igreja chega para mim, que sou pastor, para minha esposa, para um obreiro, para uma obreira, e essa pessoa vem contando, se abrindo, falando sobre um peso que ela está carregando, uma tentação, algo que aconteceu com ela, ou até um pecado que ela tenha cometido. O nosso dever é ouvir aquela pessoa, aconselhá-la com espírito de brandura, né? E nós ajudarmos ela a carregar esse fardo. Ou seja, ela compartilhou comigo um problema, ela compartilhou comigo uma situação e ela disse assim, olha, por favor, eu gostaria que isso não fosse comentado com ninguém. Então o obreiro, a obreira, o pastor, a esposa do pastor e até os membros da igreja, até os irmãos, uma vez que alguém veio e se abriu com você, você deve levar isso para a sepultura. Você vai levar essa carga com você. E Paulo, ele até dá o exemplo de Cristo. Cristo carregou sobre ele o nosso fardo. Jesus carregou sobre ele os nossos pecados. E ele não saiu por aí dizendo o pecado de cada um. Ele simplesmente carregou os nossos pecados e no caso dele, ele foi punido pelos nossos pecados e ele nos libertou dos nossos pecados. Então o Senhor Jesus teve, vamos dizer, discrição com relação à nossa salvação. Do mesmo modo, nós também temos que carregar os fardos uns dos outros. Então, se alguém se abre com você, se alguém fala com você, guarde isso com você. Se a pessoa pediu para você, olha, eu estou contando para você porque eu confio em você, mas por favor, não comente isso com ninguém. Então você precisa ter discrição e guardar aquilo com você, tá? Guardar aquilo com você, não levar aquilo adiante. Guardar com você. Eu até oriento os obreiros. Quando uma pessoa fala com eles e diz assim para eles, ó, obreiro, eu gostaria que você não comentasse com ninguém. Eu até oriento os obreiros a não comentar nem comigo, porque a pessoa pediu que o obreiro guardasse aquilo com ele, e ele precisa guardar. Então, um obreiro, uma obreira, um pastor, a esposa do pastor, nós que somos cristãos, precisamos ser confiáveis. Nós precisamos aprender a guardar as coisas conosco e não sair falando aquilo que falam com a gente. Porque as pessoas se abrem com a gente porque elas acreditam que nós somos pessoas de Deus e que temos capacidade de ajudá-la a carregar esse fardo tão pesado. Às vezes é algo que a pessoa cometeu, algo que a pessoa fez e que ela não está aguentando carregar aquilo sozinho e ela precisa se abrir com alguém. E ela vai se abrir com uma pessoa de Deus. Por isso a pessoa que é de Deus tem que honrar essa confiança. Tá bom? Então é o que Paulo está falando aqui. É um conselho que Paulo está dando, né? Versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa,
não sendo nada, a si mesmo se engana. Então, nós não podemos achar que no reino de Deus existem maiores e menores. Nós somos todos iguais. E aquele que pensa que é maior está enganando a si mesmo. Aí ele diz assim, olha, mas prove cada um o seu próprio labor, e então terá motivo de gloriar-se ou orgulhar-se unicamente em si e não em outro. O assunto ainda é o mesmo. Carregar o fardo do outro, fazer isso com discrição, com lealdade, com fidelidade, né? E saber que nós não somos maiores que ninguém, né? E que se nós temos que nos orgulhar de estarmos fazendo aquilo que nos foi pedido que fosse feito, aquilo que o Senhor Jesus confiou nas nossas mãos. Orgulhar pelo nosso próprio labor, em reconhecer que nós somos pessoas de Deus e somos dignos de confiança. Isso tem que ser o nosso orgulho, digamos assim. Temos que nos orgulhar em nós mesmos e não nos orgulhar nos outros. Quer dizer, eu não posso expor a vida de outra pessoa para, de alguma forma, tentar me promover com isso. Fulano, olha, você não sabe o que eu descobri. Fulano de tal fez isso. Quer dizer, você está tentando se gloriar perto de alguém em cima de outra pessoa. E isso está errado. Então, a pessoa de Deus precisa ter discrição, né? E o versículo 5 fala assim, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então, todos nós temos um fardo para carregar, porque nenhum de nós é perfeito. E muitas vezes nós vamos precisar procurar alguém para desabafar, para conversar. É o que a Bíblia fala, é o que a Bíblia ensina. E muita gente não entende essa passagem, que a Bíblia Sagrada nos orienta a confessar os nossos pecados uns aos outros. E é exatamente isso que a Bíblia fala. O que eu li aqui para você é exatamente isso. Confessar os nossos pecados uns aos outros é que nós muitas vezes precisamos nos abrir com alguém, né? A gente fala com Deus, a gente coloca diante de Deus, mas muitas vezes a gente quer conversar com alguém, expor aquilo, buscar uma ajuda espiritual, né? Isso é confessar o pecado um dos outros. Quer dizer, confessar é admitir para alguém. Não é confessar no sentido de que eu preciso confessar para alguém para ter o perdão. Não. Nós não temos que confessar o nosso pecado para ninguém. O nosso pecado tem que ser confessado para quem tem poder para perdoá-lo, que é o Senhor Jesus, não é? Na verdade, nós já fomos perdoados em Cristo Jesus, não é? Mas quando nós erramos, quando nós falhamos, não tem nenhum problema, tá? Chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, olha, estou muito triste porque hoje eu cometi um erro, Senhor, eu cometi uma falha, eu sei que não deveria ter cometido, eu sei que eu pequei, meu Deus, mas olha, me arrependo de todo o meu coração, mas eu creio também que o Senhor já me perdoou. Então, não tem problema você fazer isso. E quando você precisar conversar com alguém, converse. Claro que a pessoa com quem você está se conversando ou se abrindo, ela não vai dizer assim, olha, tá, eu te perdoo. Não, ela não vai te perdoar porque você não pecou contra ela, nem ela contra você, né? Mas ela vai te ouvir e vai orar por você, não é? A não ser que, se você, por exemplo, ficou magoado com aquela pessoa, ficou ressentido com aquela pessoa, talvez ela falou, ela fez algo que entristeceu você, que deixou você triste e tal, né? E você de repente conversa com aquela pessoa e ela pede perdão para você porque ela errou com você, então você pode aí nesse caso perdoar. Falou, ó, fulano, eu te perdoo em nome de Jesus. Assim como Jesus me perdoou dos meus pecados, e eu tinha muitos, eu também perdoo você, tá bom? Você está perdoado em nome de Jesus. Então, nesse caso, pode sim um perdoar o outro. Mas aqui nesse texto não é isso que está falando. Está falando justamente de um confessar o pecado para o outro, né? Guardar sigilo sobre isso e orar um pelo outro. A questão aí não é pedir perdão, mas talvez conscientizar do perdão que há na pessoa do nosso Senhor Jesus. Certo? Então, esse foi o primeiro ponto aqui de conselhos que Paulo tratou aqui no final da carta de Gálatas, né? Aqui no capítulo 6. O segundo ponto é o que o homem semear, isso também ele ceifará. Você compreendeu a primeira parte? Compreendeu direitinho? Ficou alguma dúvida aí? Né? Uma orientação foi importante para você? É importante você deixar o comentário, né? Se isso realmente trouxe algum esclarecimento para você, trouxe alguma orientação, né? Principalmente os obreiros, as obreiras estão acompanhando também o programa, que estão acompanhando o estudo. Então, deixa o comentário, né? Se você realmente compreende dessa forma, né? Valorizando a orientação dada aqui por Paulo.
Bom, o versículo 6 do capítulo 6 diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Será que você entendeu? Mas aquele que está sendo instruído, como é o nosso caso aqui, estamos sendo instruídos na palavra, a palavra de Deus, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Olha que bacana. Significa compartilhar. Você foi instruído, como está sendo instruído agora. Aí você recebe a instrução, você recebe a orientação, você cresce espiritualmente, daqui a pouco você fala assim: olha como Deus tem abençoado a minha vida, né? Olha, depois que eu ouvi aquela palavra, depois que o pastor pregou aquela mensagem, depois que eu mudei a minha maneira de viver, olha como que a minha vida evoluiu, como eu cresci, como eu me tornei uma pessoa diferente. Então você deve compartilhar isso com quem instrui você. Então é muito importante que você procure o pastor da igreja quando você tem um problema, para ele te ajudar em oração. É importante que você de repente procure o pastor da igreja ou até um obreiro para você pedir, né, como nós falamos, para ele te ajudar a carregar esse fardo pesado que você está carregando, esse problemão que você está enfrentando. Ótimo! Mas no momento que você foi abençoado, no momento que você recebeu a instrução, a orientação e que Deus abençoa a sua vida, então o apóstolo Paulo diz assim: olha, vocês devem tornar participantes, né, de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Então, se você procura alguém para contar o problema, você deve depois procurar a mesma pessoa para você também poder contar o que aquela orientação trouxe de benefício para você. O que aquela palavra te ajudou, né? Eu acho muito bacana quando eu faço algum programa ou culto na igreja e depois as pessoas comentam. Não que a gente queira glória para isso, não é isso. Mas para nós é muito importante, a gente que prega a palavra de Deus, sentir, né, o feeling, sentir como que aquilo está alcançando as pessoas. Se as pessoas estão entendendo, se elas estão compreendendo, se aquilo está chegando ao coração dela de forma clara, se ela, sabe, se ela despertou para alguma coisa, se ela aprendeu algo. Para nós isso é muito importante. Você precisa aprender a compartilhar. Você precisa aprender a compartilhar. Vê que é um mandamento. Você precisa compartilhar com as pessoas que instruem você na palavra as coisas boas que acontecem na sua vida. Tá certo? Versículo 7 diz assim: não vos enganeis. De Deus não se zomba. Quer dizer, Deus sabe tudo. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, Espírito com E maiúsculo, aquele que semeia no Espírito Santo, do Espírito Santo, colherá o quê? Vida eterna, né? A palavra corrupção é a palavra fítora, que quer dizer destruição, decadência, podridão, decomposição, miséria ou sofrimento por toda a eternidade. É a palavra corrupção. Então, Paulo diz assim, olha, porque o que semeia para a sua própria carne, ou aquele que, sabe, vive alimentando a sua carne, fazendo a vontade da sua carne, se entregando aos seus prazeres, se entregando às suas emoções, ela não tem controle, né? O que a carne incita ela a fazer, se a carne falar assim para ela grita, bate, ela bate, corre, ela corre, né? Se vinga, ela se vinga. Então, a pessoa que está semeando para a carne, ela colherá a corrupção. Mas aquele que semeia, né, para o Espírito Santo, do Espírito Santo colherá vida eterna. Então, eu preciso me submeter não à vontade da minha carne, não aos meus pensamentos, não ao que eu acho ou deixo de achar, o que eu penso ou deixo de pensar. Eu preciso me render, eu preciso me submeter
a vontade do Espírito, aquilo que o Espírito Santo espera que eu faça. E nós temos toda essa orientação, toda essa instrução dentro da própria palavra de Deus. Então, quem se submete à palavra de Deus está se submetendo ao Espírito, está semeando no Espírito, vai colher vida eterna. Aqueles que semeiam para a carne, aqueles que se entregam à vontade da carne, aqueles que mesmo dentro da igreja insistem em ficar fazendo a vontade da sua carne, dos seus pensamentos, dos seus desejos, das suas emoções, das suas carências, essa pessoa vai colher corrupção. E o que é corrupção? Destruição, decadência, podridão ou miséria ou sofrimento por toda a eternidade. Nós não podemos, sob a alegação de estarmos vivendo hoje a liberdade da graça, a liberdade do evangelho, para darmos ocasião à carne. Por quê? Quem semeia para a carne, colhe corrupção. Se você não se voltar para o Espírito e semear no Espírito, vai chegar um determinado momento que você vai se tornar uma pessoa indiferente para as coisas de Deus, fria para as coisas de Deus, apagada para as coisas de Deus. As coisas de Deus não terão mais teor para você. Ficam pessoas apáticas na fé e a tendência amanhã, de cair na apostasia, na frieza espiritual é muito grande. E aí você pode colocar até a tua alma em risco. Então precisamos estar na fé, precisamos estar na graça de Deus, sendo justificados pela graça de Deus, porém procurando semear, não na carne, mas semear no Espírito Santo. Tá certo? Aí, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, semeie e continue semeando. Não pare de semear não, tá? Vai semeando o bem. Vai fazendo o bem. Ao seu tempo, você vai colher os frutos do bem que você está semeando. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Veja que orientação importante. Nós devemos fazer o bem para todos. Todos, homens, mulheres, jovens, idosos, todos. Independente de religião, independente de sexo, independente de opção sexual, não importa. Nós devemos fazer o bem a todos. Mas a Bíblia diz principalmente para os da família da fé. Quem são os da família da fé? São aqueles que compartilham da mesma casa de Deus, do mesmo templo, que professam a mesma fé que nós temos. Pode até não ser exatamente da nossa igreja, da nossa congregação, mas ele é também da família da fé, ainda que esteja ligado a uma outra denominação. Então, se nós precisamos ajudar todos, a prioridade são os da família da fé. Por exemplo, é muito comum pessoas da igreja às vezes entrarem em contato comigo dizendo assim: pastor, eu comprei uma geladeira nova e eu quero doar a minha geladeira que já é usada. O senhor conhece alguém da igreja que esteja precisando? Tem casos que sim, tem casos que não. Aí a pessoa fala assim: olha, se tiver alguém da igreja, eu prefiro doar para alguém que é da igreja. Mas se não tiver ninguém da igreja, eu vou doar para uma vizinha minha que também está precisando. Então, aí eu ajudo nessa decisão. Mas veja, a pessoa está fazendo corretamente. A primeira prioridade, a primeira opção é os da família da fé. Esse tem que ser o nosso primeiro alvo. São aqueles que comungam da mesma fé, são aqueles que têm um coração igual ao nosso coração, são pessoas que são semelhantes a nós no que diz respeito à fé. São os nossos irmãos na fé, a nossa família na fé. Então, estes têm que ser os primeiros a serem ajudados. É como a igreja. A nossa igreja ajuda muita gente, Quem precisa. Mas a nossa prioridade é o povo da igreja. Então, a nossa primeira opção é ajudar quem é da nossa igreja. Por quê? Porque fazem parte da nossa família na fé. Tá certo? Então é o que Paulo orienta aqui. Sempre fazer o bem. Sempre. Faça o bem. Mas principalmente para os da família da fé. Versículo 11. Já um outro tema.
Paulo gloria-se na cruz de Cristo. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem, para se orgulharem na vossa carne. Veja, os judeus, esses judaizantes que estavam tentando prejudicar, tentando contaminar a igreja da Galácia, eles estavam então semeando no meio do povo a ideia dos cultos judaicos, das festas judaicas, da circuncisão e outros cerimoniais. Mas eles não estavam fazendo isso, Paulo disse, com uma boa intenção. Não, eles estavam fazendo isso para se ostentarem, para se gloriarem. Por quê? Porque como eles, de fato, não estavam ali para servir a Deus, mas para servir a liderança judaica, então, quanto mais pessoas eles indicassem, apresentassem ao sumo sacerdote circuncidados, então, se eles entram na igreja e eles conseguem convencer homens a se circuncidarem, então eles ganhavam ponto com os sacerdotes do judaísmo, os sumos sacerdotes. Então, eles se gloriavam. Por exemplo, olha, essa semana eu consegui convencer 4 homens a se circuncidarem. Olha, você é o cara, hein? Poxa vida, hein? Você? Olha, essa semana eu consegui 3. Essa semana eu consegui 8. Como se aquela circuncisão, aquele sinal feito na carne, fosse de grande valor aos olhos de Deus. Como se aquilo representasse conversão. Por exemplo, o mesmo prazer que nós hoje temos, de evangelizar uma pessoa, de levar uma pessoa para a igreja, aí ver aquela pessoa se convertendo, aí depois ver a pessoa se batizando, ver a pessoa crescendo espiritualmente, ver a pessoa toda quarta-feira e todo domingo ali na igreja, não falta para nada, a pessoa fiel, a pessoa comprometida, Então, o que acontece? Essa alegria que nós temos, os judeus, eles tinham quando circuncidava alguém. A diferença é que nós nos alegramos com a conversão de alguém porque é uma alma ganha para o reino de Deus. E eles não. Eles ganhavam elogios dos sacerdotes. E eles então se valiam disso. Eles ficavam se ostentando na carne, Eles se gloriavam na carne. Como Paulo disse, Os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Então, eles queriam se gloriar por terem conseguido convencer pessoas cristãs a abandonarem o cristianismo para se circuncidarem. Porque se eles se circuncidam, como disse Paulo, se separam de Cristo e caem na fé. E outros, como ele disse aqui, outros, para provar, esses judaizantes, para provar para os sumos sacerdotes que eles não eram cristãos de jeito nenhum, então eles também apresentavam pessoas para a circuncisão, para provar para o sumo sacerdote que eles eram inimigos da cruz de Cristo, Para eles não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, para não serem perseguidos como os cristãos vinham sendo perseguidos quando eles se convertiam a Cristo. Então, haviam essas duas situações. Tentar convencer pessoas a se circuncidar, abandonar o cristianismo para se tornar um prosélito do judaísmo,
por causa de não ser perseguido pela cruz de Cristo, ou então para ganhar pontos diante do sumo sacerdote, para poder apresentar, eu consegui tantas pessoas para a circuncisão. E você vai ver que já já Paulo vai falar duramente a esse respeito. Diz assim, olha, versículo 14: mas longe esteja de mim gloriar-me. Quer dizer, eu não quero me gloriar diante de Deus porque vocês se converteram a Jesus, porque vocês entregaram para Jesus. Eu não quero me gloriar disso. Ele fala assim, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então Paulo falou assim, eu quero me gloriar na cruz de Cristo. A minha glória, o meu prazer, o meu orgulho é ter reconhecido o sacrifício que foi realizado na cruz em meu favor. Se eu vou ajudar outras pessoas, se eu vou pregar o evangelho, se muitas pessoas serão convertidas, se muitas pessoas serão salvas, não é isso que eu quero me orgulhar. Não, eu quero me orgulhar da cruz de Cristo. Eu quero me orgulhar no meu Salvador e não em mim por ter ajudado as pessoas, mas nele que me salvou. Então, a salvação parte dele para mim, passa por mim para outra pessoa, mas tudo começa na cruz, tudo começa em Cristo. Então, se eu ajudei alguém, primeiro alguém me ajudou. Se eu consegui levar alguém a Cristo, primeiro fui levado a Cristo. Então, a minha glória está na cruz. A minha glória não está em mim e nem sobre aqueles que eu, de alguma forma, contribuí para a salvação e para a conversão deles. Como disse Paulo, ai de mim se não pregar o evangelho. Então, eu não me glorio naquilo que eu faço, eu me glorio em Cristo. E ai de mim se não pregar o evangelho. Então, ninguém tem que se gabar, ninguém tem que se orgulhar por ter ajudado outras pessoas, né? Olha, pastor, esse aqui, olha, estava perdido na droga, foi eu que trouxe ele para a igreja, tá? Ó aqui, ó, eu que trouxe, eu que trouxe, tá vendo? Só falta colocar uma plaquinha na mão dizendo assim, ó, foi eu que trouxe, foi eu que trouxe. Então, a pessoa está se gloriando na carne do outro. Não, isso é um dever. Um dever, ajudar a família na fé, levar o evangelho para o perdido, isso é um dever nosso. Não é motivo de glória, é um dever. É um dever nosso. E nós não podemos esperar aplausos por estar cumprindo o nosso dever. Por quê? Porque se hoje eu estou ajudando alguém, como eu disse, primeiro eu fui ajudado. Eu só estou retribuindo para alguém o que outro alguém fez por mim. Então, nós não temos que nos gloriar naquilo que fazemos para Deus. Temos que nos gloriar, sim, na pessoa do nosso Senhor Jesus. Né? Versículo 15. Pois nem a circuncisão, olha o que ele diz agora, pois nem a circuncisão, falando do judaísmo, é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Olha que bacana isso, né? Nem o fato de ser circuncidado, não ser circuncidado, isso não tem a menor importância. O importante é que, sendo judeu, sendo gentil, em Cristo são novas criaturas. Então, eu não posso me gloriar nos aspectos exteriores. Se gloriar, por exemplo, o meu orgulho é porque eu sou pastor, né? Eu sou, como eu falei esses dias, né? Não sei se você se recorda. Tem pessoas que são tão orgulhosas que você pergunta assim para ela, fulano, qual o teu nome? Meu nome é pastor fulano. Mas eu não perguntei o teu título, eu perguntei o teu nome. Não, mas ela faz questão de falar, pastor fulano. Qual o seu nome? Meu nome é doutor fulano. Veja, essas coisas exteriores não tem que ser motivo da nossa glória. Eu estou na igreja há tanto tempo. Porque eu sou pastor. Porque eu sou obreiro. Porque eu sou do grupo de louvor. Porque eu sou o tecladista da igreja. Porque eu sou o guitarrista da igreja. Porque eu sou a responsável por isso, a responsável por aquilo. Não, isso é um dever nosso. O Espírito Santo está confiando algo na nossa mão e nós temos que procurar honrar o compromisso que foi colocado em nossa mão. Se o Espírito Santo nos levantou para ser obreiro, que nós sirvamos com alegria. Se Ele nos colocou para ter uma função na igreja, façamos a nossa função
com alegria, com prazer, servindo ao Senhor. E não é esperando elogio, não é fazendo aquilo para o pastor da igreja, não é fazendo aquilo para o homem ver, é fazendo aquilo para Deus ver, fazendo aquilo como uma forma de gratidão, de reconhecimento a Deus, né? Eu fui servido por Jesus, hoje eu estou servindo Jesus, hoje eu estou feliz por poder estar contribuindo com o reino de Deus, pregando o evangelho para as pessoas, levando todo o conhecimento que eu tenho adquirido, passando para outras pessoas, levando, ajudando o pobre, né, ajudando com uma cesta básica, indo até um hospital, comprando um remédio, ajudando os irmãos da fé. Isso é um dever nosso, nós somos uma família. Nós somos uma família, precisamos ajudar uns aos outros, precisamos estar pronto para carregar o fardo um dos outros. Foi esse o conselho de Paulo. Mas a nossa glória é o Senhor Jesus. A nossa glória é a obra que Deus realizou por nós através de Cristo. Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, isso que deve ser a nossa alegria. Essa deve ser a nossa glória, o nosso orgulho, o nosso Senhor Jesus. Não ser circuncidado ou não ser circuncidado, tempo de igreja, título da igreja, o talento que você tem. Tem pessoa que gosta de se destacar e não é nada disso. É nos gloriar em Cristo, é viver com humildade, ajudando o nosso próximo, remindo o tempo, valorizando o tempo, né? Porque os dias são maus, como diz a Bíblia. Então, o importante é ser nova criatura, né? O importante é que eu sou uma nova pessoa hoje. Isso é que é importante. Não é ser circuncidado, se eu tenho a marca na carne, se eu não tenho marca na carne, não importa. O importante é ser nova criatura. Eu nasci de novo, o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo me moldou. Hoje eu sou uma pessoa diferente. Hoje eu quero agradar a Deus com a minha vida. Hoje eu quero, eu quero me enxergar dentro da Bíblia. Hoje eu quero fazer a vontade de Deus. Hoje na igreja para mim é primordial. Hoje eu sou uma pessoa de oração. Hoje eu procuro, enfim. Então, ser nova criatura, né? Viver longe do que é errado, longe do pecado, longe daquilo que desagrada a Deus. Tá certo? Versículo 16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, aí uma promessa: paz e misericórdia seja sobre todos eles e sobre todo o Israel de Deus. Nós somos o novo Israel de Deus, né? A igreja do nosso Senhor Jesus. Então, todos aqueles que procuram seguir estes conselhos, que procuram viver, dentro dessa orientação, paz, misericórdia seja sobre eles e sobre todo o povo, né? Versículo 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Então, Paulo, ele termina aqui dizendo o seguinte: olha, não me critique, não me persigam por ter sido tão franco com vocês. Não faça isso. Como nós falamos, né, no capítulo anterior. Paulo disse assim: olha, vocês se tornaram meus inimigos pelo fato de eu falar a verdade para vocês? Então, Paulo estava tentando ser franco, sincero, mas a finalidade era salvar aquelas almas, era salvar aquelas vidas. Então, ele fala assim, quanto a mim, ninguém me moleste, porque eu carrego sobre mim, carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo sofreu muito por causa do evangelho. Ele mesmo disse: sofro dores de parto até ver novamente Cristo Jesus ser formado em vós. Paulo sofreu para fazer nascer a igreja, né? A igreja da Galácia. Sofreu e estava sofrendo de novo. Por quê? Porque aquele povo que havia crescido na graça, havia entendido a graça, estavam se deixando levar pelo legalismo, trazendo a responsabilidade da salvação para si, quando essa responsabilidade está sobre a pessoa de Jesus. Voltar para os princípios da lei é você deixar de olhar para o que Cristo fez para tentar se valer daquilo que você faz. Então, toda vez que você diz: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, para agradar a Deus, para que Deus se agrade de mim, para que Deus me abençoe, eu quero fazer isso aqui para garantir a minha salvação. Então, amiga e amiga, você voltou para a lei. Agora você está sendo obrigado a cumprir 613 mandamentos, toda a lei. Agora, o verdadeiro cristão, que conhece o evangelho, que vive debaixo da graça de Deus, então ele é livre.
Ele é livre por quê? Porque ele sabe que hoje a sua vida eterna, a sua salvação, a garantia da sua salvação não está em si, está em Cristo. É mais ou menos assim. Se você olhar firmemente para Jesus, você vai enxergar a perfeição e vai ver nele a tua salvação. Se você olhar para você firmemente, você vai começar a ver um monte de defeito e vai começar a duvidar da sua vida eterna. Mas você precisa saber de uma coisa: a nossa salvação e a garantia dela não está em nós, nele. Quando nós olhamos para Jesus, nós estamos apoiados em um solo firme, em um alicerce firme. Quando olhamos para nós, estamos nos apoiando numa areia movediça, no lodo, na lama. Nós vamos afundar. Por isso, o evangelho da graça, o evangelho do Senhor Jesus, que não pode ser misturado com princípios da lei, ele tem que ser bem claro e nós precisamos estar sempre firmados na verdade do evangelho e não nos deixar contaminar, corromper pelos princípios da lei. Não deixe ninguém dizer para você: faça isso que por causa disso Deus vai te abençoar, por causa disso Deus vai salvar você. Não, não, de jeito nenhum. Cristo é a nossa bênção, Cristo é a nossa salvação, o sacrifício de Jesus foi o sangue derramado para a nossa vida eterna. Tudo é Cristo, tudo é Ele, tudo nele e tudo para Ele. Ele é o nosso amado Salvador. E o último versículo, versículo 18, a bênção final. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Bem, e assim concluímos então o nosso estudo do livro de Gálatas. Deus abençoe, forte abraço e até lá.